Olá pessoal, tudo bem? Estou passando para deixar mais um vídeo para esse canal e desde já eu quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, que está vendo esse vídeo e que quer entregar para o seu filho um país melhor do que o que nós recebemos de nossos pais. Quero pedir que você se inscreva nesse canal e ajuda-me a ser uma voz potente nessa nação. Ajuda-me a divulgar esse trabalho que eu acho muito importante. Aproveitar a nossa liberdade, a liberdade que nós temos e aproveitar essa arma poderosa que nós temos. Eu não estou falando de um fuzil, de uma metralhadora, de uma pistola ou de qualquer outro tipo de arma de fogo. Eu estou falando de um celular. Eu estou falando da internet. Eu estou falando da nossa rede social. É com essa arma que nós vamos acompanhar os nossos políticos, os homens em que nós votamos e colocamos no poder. Desde já eu quero deixar a você aqui nessa noite bem claro a minha posição política. O propósito desse canal não é passar a mão na cabeça de ninguém. E não é também dizer que sou isento, que não tenho um lado. Eu tenho um lado. O meu lado é o Brasil e o propósito desse canal também é apoiar o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, um homem que esteve por 28 anos no Legislativo e, como a grande mídia diz, aprovou poucos projetos dele, mas na verdade impediu também durante esses 28 anos que muitas injustiças acontecessem contra o Brasil, contra o nosso povo, contra a nossa família, contra as nossas crianças. E este homem, Jair Messias Bolsonaro, ele viu em determinado momento, acredito que a partir de 2014, que ele precisava dar um passo maior, que ele precisava fazer algo a mais para esse país. Ele viu que ele precisava de um espaço maior e, portanto, ele decidiu a andar por cada estado desse Brasil para conhecer as demandas, as necessidades de cada estado, de cada cidade, de cada comunidade desse Brasil. E nós observamos a sua luta, nós observamos a sua coragem, nós observamos o seu currículo e observamos a sua forma aguerrida, a sua coragem de lutar por um país melhor, por um Brasil maior e mais forte. E durante a sua trajetória nessas caminhadas, esse mesmo foi aclamado pelo povo, porque o povo viu que o seu discurso
ia de encontro realmente à necessidade dessa nação. O povo viu que o seu discurso falava da necessidade que nós estávamos atravessando. E por que não dizer, estamos atravessando? Então nós observamos, meus queridos, que com a democracia, com as armas da democracia, não é fácil mudar. Se o Bolsonaro fosse um ditador, ele já tinha colocado as suas pautas na mesa e determinado como seria. E ele não é ditador, e não é isso que nós queremos. Não queremos liberdade para um grupo. Não queremos liberdade para alguns. Queremos liberdade para todos, independente do seu credo religioso. Eu sou evangélico há 24 anos, estou pastoreando igreja desde 2001 e discordo de muitas crenças nesse país, mas nem por isso eu quero que o meu vizinho que não é evangélico não exerça a sua liberdade de expressão. Eu jamais vou aceitar que ele não venha, que ele não venha expressar a sua liberdade de expressão. Eu gostaria, na verdade, que todos os homens passassem a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, mas eu preciso saber que o próprio Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio e cada um tem direito de escolher a quem quer servir. Eu sirvo a Deus desde 25 de março de 1996 e quero dizer que não vejo nenhum segmento melhor para criar os meus filhos, para estar com a minha esposa, para estar com a minha família. Mas o nosso propósito nesse vídeo não é falar de religião, não é falar daquilo que eu creio somente, ok? Não é falar somente disso. É porque o assunto que nós estamos tratando deu a oportunidade de nós entrarmos nesse caminho. Mas o propósito que eu quero falar aqui nesse vídeo, que também é de liberdade, e voltando ao assunto, nosso presidente, ele venceu em sua trajetória sistemas poderosos, ele não escondeu durante a sua campanha política para a cadeira presidencial, ele não escondeu a sua posição e ele está lutando a cada dia para cumprir com aquilo que ele havia prometido ao povo brasileiro. Eu quero lembrar você que quase 60 milhões de brasileiros escolheram Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. E acompanho política desde os anos 90. Desde 89, na verdade. Eu vou voltar mais um pouco. Desde a primeira eleição após a redemocratização da nossa nação. Eu peguei um pouquinho
na verdade, o finalzinho do regime militar. Meu pai viveu nessa época, minha mãe viveu nessa época, e eles puderam presenciar e viver o regime militar. Eu peguei o finalzinho, e desde Tancredo Neves, que morreu e não conseguiu assumir, é claro, o seu mandato, deixando José Sarney, que foi substituído por Collor de Mello, que sofreu impeachment e deixou em seu lugar, ocupando a sua vaga, o saudoso Itamar Franco, que foi também sucedido por Fernando Henrique Cardoso, que foi sucedido por Luiz Inácio Lula da Silva, esse que é considerado o maior corrupto da política brasileira e talvez mundial, que foi sucedido por Dilma Rousseff, que sofreu impeachment e foi sucedida por seu vice, o ex-presidente Michel Temer, que foi sucedido pelo nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, nesse momento, eu quero lembrar a você que nós acreditamos, abraçamos a causa de Bolsonaro e cremos na mudança. Só que nós precisamos lembrar a você que a democracia, ela exige persistência, perseverança, e exige também paciência, e você precisa ser paciente. Nós não vamos mudar esse país apodrecido pela corrupção de um dia para outro. E o assunto que eu quero lembrar a você é que há pouco tempo nós tivemos alguns deputados de direita, apoiadores de Bolsonaro, jornalistas e youtubers que estão dedicando sua vida a mudar esse país, estão colocando a sua cara à tapa, para usar um português mais popular, e estão se expondo, e muitos desses há poucos dias foram presos. E eu quero dizer a você que a liberdade, ela requer sacrifício, ok? A liberdade requer sacrifício. Por que que o homem conseguiu a liberdade, se libertar do pecado? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que nós conseguimos a liberdade. E quero lembrar você de João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse foi a linguagem mais usada pelo nosso presidente durante a sua campanha. E eu quero acrescentar o mesmo capítulo 8 e o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para a nossa salvação, a nossa redenção, nós dependemos de Jesus. Nós dependemos da palavra. Agora, para mudar o Brasil, nós precisamos orar.
e precisamos também agir. E esse é o momento de você não desistir. Esse é o momento de nós continuarmos lutando, como acabei de falar, com paciência, com perseverança, sabendo que em determinados momentos vão vir o desânimo, aparentemente iremos em determinados momentos sofrer algumas derrotas, mas não podemos entregar as nossas armas. Não podemos baixar a nossa cabeça, não podemos deixar de lutar. Vocês viram hoje, dia 21 de julho de 2020, que o presidente do Senado Federal, o Davi Alcolumbre, que está mais sujo do que galinheiro, porque é um homem com a sua biografia manchada pela corrupção, e nós sabemos que esse não pode mudar o Brasil. Não podemos esperar nada de um homem como esse, mas vamos ter paciência. Ele vai ser tirado, entendeu? Muitos poderosos em 2018 caíram. Homens que eu achava que nunca iria sair da política, o povo tirou. Entendeu? No voto, democraticamente. Da mesma forma, Davi Alcolumbre vai sair. Nós ficamos alegres após a saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que acusou o Bolsonaro de frear o combate à corrupção, mas foi só ele sair que os seus políticos de estimação, o pessoal lá do PSDB, os grandes caciques do PSDB, parte deles, não todos, mas pelo menos 3 nomes fortes desse partido, foram visitados pela Polícia Federal. E hoje nós vimos que o nosso presidente Davi Alcolumbre, um homem sujo, manchado pela corrupção, pediu para que o STF impedisse a busca no seu gabinete, no gabinete do José Serra. E o ministro da Justiça, também presidente do STF, o Dias Toffoli, popularmente conhecido nas planilhas da Odebrecht como amigo do amigo de meu pai. Então esse também podemos observar e podemos descartar. Não vai combater a corrupção. Mas eu quero pedir a você, meu amigo, a você, minha amiga, vamos ficar de olho nas próximas eleições de 2020. Ok? Agora em 2020 nós temos as eleições municipais, que serão importantíssimas. Vamos olhar qual partido que o nosso presidente Bolsonaro está apoiando e vamos votar com convicção, com esperança, porque só assim nós iremos mudar o Brasil. Eu quero pedir a você mais uma vez, não desista desse país. A luta, ela é grande. Nós elegemos Bolsonaro e achávamos que, quando ele chegasse em 2019, esse país seria o país das maravilhas. É claro que eu tenho a esperança de que esse país vai mudar, mas eu achava que iria mudar agora, logo. Mas eu venho acompanhando e venho tendo paciência, porque se não houver perseverança,
não vai também haver mudança. Então vamos perseverar. Eu quero convidar você para se inscrever nesse canal e para estar lutando comigo. Eu quero lutar com você em prol do Brasil, em prol de um Brasil melhor e mais forte, em prol de uma nação soberana, como disse o nosso presidente: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ok? Um forte abraço, uma ótima noite para você e para todos os seus familiares. Deus vos abençoe.